Quem entre vocês é sábio e inteligente? Essa expressão vem do texto de Tiago, que lemos há pouco. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Eu poderia ainda ler como introdução à mensagem, não é esse o texto da mensagem, você sabe que continuamos a série lá em Coríntios, na carta aos Coríntios, mas eu poderia ler esse trecho aqui que você conhece bem a essa altura, pelo menos de me ouvir repeti-lo várias vezes. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, ouvindo onde? Eles não virão a Israel para ouvir. Não tem nem templo aqui ainda. Eles vão ouvir em contato com o povo de Deus. Ouvindo todos esses estatutos, dirão, de fato, esse grande povo é gente sábia e inteligente. Será que Tiago estava pensando nesse texto quando escreveu a sua carta? Quem entre vocês é sábio e inteligente? E os povos dirão, de fato, este povo, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha Deus, estão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. Esse é um bom texto para servir de introdução ao texto que nos serve de base hoje, que é 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18 a 23. Eu peço que você abra sua Bíblia lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, na sequência das mensagens que estamos pregando, em busca da excelência cristã. 1 Coríntios 3, de 18 a 23. A essa altura você já começa a perceber que a excelência na vida cristã, ela não pode ser outra coisa senão a graça do Evangelho. O texto em Coríntios, onde aparece essa expressão, é no finalzinho do capítulo 12, naquela divisão muito mal feita ali, por sinal, deveria ser o primeiro versículo do capítulo 13. Lembre-se, as divisões em capítulos e versículos não são canônicas, tá? Elas não são inspiradas por Deus. Foram feitas muito posteriormente para facilitar a localização dos textos. Então não se assuste quando eu digo aquela divisão ali está mal feita. Não é a única não, tem várias outras. Mas nós não vamos ficar mudando agora só para nós, né? Já é o uso consagrado. Mas lá no finalzinho do capítulo 12, Paulo diz, eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente do que esse de vocês aí, que vocês estão pensando que seriam manifestações poderosas, milagres acontecendo, talvez línguas estranhas. E aí Paulo fala sobre o amor, porque o amor, no capítulo 13 de 1 Coríntios, nada mais é do que a expressão madura de uma vida cristã. É isso que é. Portanto, o conceito do que é grandemente a excelência na vida cristã não é exatamente o amor, mas aquilo que produz esse tipo de amor, que é o Evangelho da graça de Cristo. Você viu que Paulo está argumentando do capítulo 1 ao capítulo 4, ele ainda não entrou em vários assuntos, que ele vai entrar a partir do capítulo 5. Do capítulo 1 ao 4, ele ainda está falando sobre aquela questão da divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Numa carta pequena como essa, 16 capítulos, ele está gastando um quarto dessa carta só para falar de um assunto, para estabelecer uma base. Paulo, mas a questão da divisão é tão grave assim na igreja? Ele diria, sim, a questão é grave, mas não é isso que é o problema, é o que dá base a essa divisão que é o problema. É o que dá base a essa condição dividida entre vocês, que, aliás, é um display, é uma revelação da imaturidade de vocês. E o que é isso? Falta de vivência, de confiança no Evangelho de Cristo. Ele vai fazer sempre referência à cruz, ele começou fazendo isso, e agora ele vai terminar fazendo referência àquilo que a cruz representa, ou seja, Cristo, que é tudo em nós.
como cantamos há pouco. Então, por aí você já vai vendo. O caminho da excelência na vida cristã é uma absorção do Evangelho, é um conhecimento do Evangelho, das boas novas, de que Deus em Cristo salva pecadores e tudo que está implicado aí. Sem isso, você pode se tornar uma pessoa teologicamente correta, mas espiritualmente fraca. Você pode ouvir pregadores muito bons e ainda assim ser um crente maturo. Aliás, como você viu aqui. Então estejamos atentos para isso. Diz assim o texto da palavra de Deus, capítulo 3, verso 18, que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Talvez uma boa ilustração para nós seja João Batista, o louco. Sim. Eu até pensei na ordem dos loucos, e o presidente dela sendo João Batista. Depois de 400 anos de silêncio profético, o que significa isso? Para você, são só algumas páginas que tem na Bíblia. Antigamente, nas edições antigas, deixavam-se 4 páginas ali para significar 400, mais ou menos 400 anos de silêncio profético. E as pessoas falam isso, uma expressão bonita, né? 400 anos de silêncio profético. Mas se você fosse israelita, você estaria desesperado. Se você fosse um judeu, você estaria entrando já na loucura. O Senhor não fala mais conosco, o Senhor nos abandonou. E você estaria também perplexo. Porque geralmente quando o Senhor deixa de falar, ele também envia a disciplina. Só que agora não é isso que está acontecendo. De fato, o povo de Israel não é mais um povo livre. Passou por várias guerras, teve um momento de independência, algum tempo de independência ali sobre a dinastia dos Macabeus. Mas não era mais um povo livre, daqui a pouco o Império Romano veio. Porém, eles ainda estavam ali na sua própria terra. E isso é uma coisa importante, porque quando Deus deixa de falar e Deus tira da terra, aí sim você deveria realmente ficar desesperado. Só que se você observar bem, Deus deixa de falar nesse período, mas quando Deus tirou da terra e mandou para a Babilônia, Deus continuou falando. Você tem Jeremias, você tem Ezequiel, você tem Daniel. Agora eles estão na própria terra, mas Deus não fala com eles. E você começa a pensar, o que é isso? A gente sabe que Deus está agindo. Deus está unificando a linguagem, Deus está providenciando uma tradução do Antigo Testamento, que mesmo judeus que não nasceram ali na região que hoje a gente chama de Palestina, pudessem ler uma versão em grego. Deus estava usando o Império Romano, inclusive, para estabelecer paz, facilitar e tranquilizar as viagens, torná-las seguras, não somente por causa do policiamento, mas também por causa das estradas. Enfim, Deus estava operando, mas ele estava silencioso. E aí surge a figura de João Batista. E se alguém chegasse para você e dissesse assim, um profeta surgiu, e você saísse lá para olhar, você levaria um choque. Ele não vem de uma escola de profetas, como no passado acontecia. Ou seja, ele não era discípulo de um profeta. Ele se veste de forma muito estranha, embora algo familiar, lá talvez atrás da sua mente, alguma coisa esteja lembrando alguém. Você pensa um pouquinho mais, você vai chegar na figura de Elias. Ele não se alinha muito com os atuais mestres da palavra, sejam os fariseus, sejam os escribas. Ele é um louco, em última palavra. Ele é ousado, ele não tem molejo, ele não tem jogo de cintura. Ele não é político. Ele não trata com os saduceus, com os fariseus, com os romanos.
E mais tarde ele vai ser preso, vai acabar morrendo justamente por colocar o dedo na cara do rei e dizer o que você está fazendo é errado. Então talvez você não quisesse muito ouvi-lo. Talvez você não quisesse muito estar identificado com ele. Mas a palavra que ele fala é uma palavra diferente. Ela vem com autoridade. E então você sai para ouvi-lo, e não só você, mas toda Jerusalém e toda a região da Judéia, todo mundo vai ouvi-lo. Ele é um louco, é o presidente da ordem dos loucos, o único profeta de sua ordem, para você ver que era louco mesmo. Tinha mais ninguém. Mas a mensagem dele você precisa ouvir. Até o próprio rei, que no final foi a causa de sua morte, muitas vezes se esgueirava e ia lá no calabouço, para ouvir o que ele tinha a dizer. E ouvia-o com ansiedade, embora aquelas palavras não tivessem penetrado no seu coração. Então, João é uma boa figura para você ter aqui em mente, quando Paulo vai dizer para você, olha, desiste de ser sábio segundo o mundo, e começa a se tornar estulto, começa a se tornar louco, começa a se tornar maluco, como João Batista. E é exatamente assim que Paulo começa no verso 18, na primeira parte, que ninguém engane a si mesmo. Olha só, que ninguém engane a si mesmo. Isso é muito interessante. Paulo está dizendo assim, não se engane. Não engane a você mesmo. E aqui há várias aplicações que eu vou começar a dar, são 6 no total. E a primeira delas é o seguinte, é possível estar na igreja e estar se enganando. Mas até aí... Estou dizendo muita coisa, né? Qualquer igreja? Não, é possível você estar numa igreja com pregadores como Paulo, Pedro, Apolo, e ainda assim você se enganar. É possível você estar ouvindo bons pregadores hoje e ainda assim você se enganar. Essa é a primeira aplicação aqui. Estejamos alertas com isso, irmãos. Paulo vai começar a falar daquela palavrinha que muita gente fica meio incomodado, cosmovisão. Porque ele vai falar não somente de um assuntozinho, mas de todo o seu olhar para o mundo, para você mesmo, para os que estão perto, para a igreja e para o mundo fora da igreja. E a primeira coisa que ele diz aqui no finalzinho dessa carta, no finalzinho desse capítulo, quando você pensa que ele vai falar alguma coisa do tipo, olha, acabei de dizer para vocês sobre o templo de Deus, e que Deus vai destruir quem destruir o seu templo. Lembra que foi isso a última coisa que ele falou? E talvez ele fosse terminar falando sobre a importância da igreja, que é o templo de Deus, onde Deus habita. Aliás, o único templo que Deus conhece agora é a sua própria igreja. Mas ele muda de assunto de repente. Muda, faz uma curva de 90 graus e vai em outra direção para dizer, não se engane e não se deixe enganar por você mesmo. Você pode estar numa boa igreja ouvindo a sã doutrina de bons pregadores, você pode estar ouvindo bons pregadores, você pode estar lendo bons autores e ainda assim você pode se enganar. E você viu que aqueles homens, que aquelas mulheres em Corinto estavam fazendo exatamente isso. Isso não deve deixar a gente com a atenção redobrada? Eu estou aqui ouvindo só o pastor Maurício. Os caras estavam ouvindo Paulo, tinham conhecimento da mensagem de Pedro. Apolo passou por lá pregando. E ainda assim, eles conseguiam a façanha de se auto-enganarem. Então essa é a primeira aplicação, irmão. Você não pode descuidar. Você não pode dizer assim, nossa igreja tem a palavra. Você não pode dizer assim, eu ouço bons pregadores. Você não pode dizer assim, eu vou à conferência da Fiel, que eu espero que você continue indo depois disso. Eu espero que você diga o seguinte, eu não posso descuidar. Lendo bons autores, ouvindo bons pregadores, participando de bons eventos, com a sã doutrina, eu ainda posso me enganar. Então, essa é a primeira aplicação aqui. A segunda coisa, a realidade é apontada pela palavra de Deus. Só o crente tem a verdadeira visão de mundo. É isso que Paulo começou a dizer para eles aqui. Quando ele diz, não se deixe enganar, ele está falando isso. E é o que ele vai colocar ainda adiante. É o que ele vem colocando já desde o primeiro capítulo, na verdade. Ele já falou que a sabedoria de Deus para o mundo é loucura, que a força de Deus para o mundo é fraqueza. Ele já vem contrastando isso cada vez que ele aponta para o Evangelho. Ele já disse que o homem natural não consegue discernir as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural tem uma visão corrompida da realidade.
Ele vê as coisas de forma misturada. Só o homem espiritual, ou seja, aquele a quem o Espírito comunicou o Evangelho, somente esse tem a visão correta das coisas. A realidade, portanto, é apontada pela palavra de Deus. Você não pode tomar isso com pouco valor, irmão. Porque os seus sentidos são muito, muito influentes. Tinham que ser, não é? O que você ouve, o que você vê, aquilo que você fala interagindo com as coisas, a sua interação, seu raciocínio, pode deixar, olha para cá, irmão, não precisa olhar para lá, tem gente lá para tomar conta de tudo. Se precisar sair daqui em pânico, você vai ter gente para dizer, corre, tá? E o resto tem gente lá para ver. Então você pode ter a visão da realidade que você tem, não é o que os seus sentidos dizem para você em última análise. Você pode se enganar. Você pode se enganar ouvindo bons pregadores e com a sã doutrina. E imagina quando você está ouvindo as notícias aí fora. Imagina quando você está lendo as informações da ciência, da política, da educação. Você pode estar sendo enganado. Você tem que olhar para a Escritura, ela tem que ser a sua lente para você poder ler aquilo que está acontecendo de fato. A gente precisa ter sempre aquela atitude daqueles judeus bereanos, naquela sinagoga lá em Beré, quando eles examinavam para ver se o que Paulo estava pregando estava de acordo com o Antigo Testamento. Nós precisamos fazer isso. Isso que estão dizendo por aí. As coisas que estão falando por aí. E acredite, tem muita gente se dizendo reformado, na internet principalmente, que não tem de reformado coisa nenhuma. Cuidado! E pior, tem pessoas que começaram bem e começaram a se desviar. Não eleja teólogos, pregadores e web crentes de estimação, porque você vai se enganar a você mesmo. Perdoe a redundância. Não fica dizendo, esse cara tem bocha. Vê tudo o que ele diz, examina com a Escritura, porque senão você vai ser enganado. A realidade é apontada pela palavra de Deus, é a segunda aplicação e você não pode diminuir isso. Por causa disso, a terceira, a palavra não pode ser subestimada, nem seu valor diminuído, e a gente faz isso. Acredite, nós fazemos isso. Muitas vezes nós subestimamos a Escritura, não confiamos na Escritura, e muitas vezes nós diminuímos o valor da Escritura. Talvez lá no fundo da nossa mente o diabo esteja soprando nosso pecado, abraçando, e o mundo corroborando aquela ideiazinha assim, olha, Paulo, ele não estava enfrentando as situações do século 21. Paulo não passou por uma pandemia. Paulo não estava enfrentando uma política de cancelamento. E o nosso pecado quer abraçar isso cada vez mais. Você tem que reagir contra isso. Olha o que diz a própria Bíblia, e a gente esquece o que a Bíblia diz sobre ela mesma, o que a palavra diz sobre ela mesma. Ela fala muitas coisas. Primeiro, ela faz o que agrada a Deus e prospera nisso. A palavra faz o que agrada a Deus e prospera nisso. Isaías 55:11. Ela chama à existência as coisas que não são. A palavra, Romanos 4:17. Ela sustenta todas as coisas. Hebreus 1:3. Deus sustenta todas as coisas pela sua palavra. Ela forma toda a criação, Salmo 33:6. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ela produz fé salvadora, Romanos 10:17. Ela nos regenera, a palavra nos regenera. 1 de Pedro 1:23, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra, uma vez implantada em nós, é poderosa para nos salvar, diz Tiago no capítulo 1, verso 21. 1 de João 2,14, o apóstolo diz, a palavra permanece em nós. Finalmente, ela deve habitar ricamente em nós, como diz Paulo em Colossenses 3,16. Nós não podemos subestimar o valor da palavra, nem diminuir esse valor, mas às vezes fazemos isso. Então, aquela primeira aplicação, é possível de estar na igreja e estar se enganando, nos enganando a nós mesmos,
precisa ser uma advertência que a gente fique com ela muito atenta, porque nós pecamos contra todos esses textos bíblicos quando não observamos o que a própria Escritura diz sobre ela mesma. Nós devemos ter esse cuidado, mas para o mundo o Evangelho da Graça é loucura. Isso nos leva à próxima aplicação. Ainda verso 18, a segunda parte. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Agora, olha o uso dessa palavra que é traduzida aqui como pensa, esse verbo aí. Se algum de vocês pensa que é sábio, olha um outro uso dele relacionado a uma cosmovisão distorcida. Palavras de Jesus em Mateus 6, 7. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, como aqueles que estão fora do reino, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Esse verbo grego significa que você raciocinou sobre alguma coisa, chegou a uma conclusão, você concluiu algo e dizer, é isso aí. Você disse, é isso aí. O Senhor Jesus diz, eles pensam que porque vão muito falar, vão repetir muitas vezes nas suas petições aos seus deuses, eles acham que serão ouvidos, eles acham que isso funciona. Só que havia judeus fazendo isso, filhos de Abraão fazendo isso também, repetindo coisas, fazendo longas orações, com longas repetições, e você sabe que isso acontece nas igrejas também hoje. Parece que nós temos que repetir as coisas, e repetir as coisas. Mas isso tem um outro sentido também. Não é a simples repetição de expressões e de termos e de palavras, é também a repetições e a inclusão de rituais. Para que Deus nos ouça, nós precisamos de certos rituais. E aí começam as correntes. E aí começam todos aqueles cultos cheios de coisas estranhas à Bíblia. E aí começam as unções, unção disso, unção daquilo, começam os objetos ungidos. E outro dia eu vi um pastor que ele soprava num saco lá, numa bexiga, um balão, uma bola de ar, a bola que você usa em festa, né? Ele soprava aquilo e disse que no domingo seguinte o pessoal passasse lá que ia levar o sopro ungido dele. Ungido só se for do cuspe dele. Sério, ele fazendo isso, né? Você levar e você ia sossegar a sua casa, soltar isso dentro da sua casa. Talvez com vírus lá dentro também. Não, é sério. O problema é que isso acontece, o problema é que a gente vai atrás disso, e o problema é que, às vezes, pessoas que estão em igrejas históricas, pessoas que estão ouvindo Paulo, Pedro, Apolo, ouvem coisas assim, e se elas estão com enfrentamento, estão com alguma angústia, estão com alguma insatisfação, lá atrás da cabeça, lá novamente, vem o diabo, vem o pecado para abraçar, o mundo para corroborar e dizer assim, e se for verdade? Mas se houver um pouco de verdade nisso? Mas é assim que o Senhor Jesus disse, é assim que pensam os que estão fora. Eles pensam isso, eles estão enganados. Todo o contexto aqui, Jesus está dizendo, não é assim, não façam isso. Eu vou dizer para vocês como vocês fazem, mas não façam como eles. Eles pensam que serão ouvidos, eles não serão ouvidos por ninguém, mas eles pensam. Dentro das igrejas, as pessoas pensam que estão sendo ouvidas, elas confundem situações com respostas de Deus e dão desculpas evasivas e vazias realmente, quando não acontece como elas achavam que ia acontecer. Paulo cita 2 textos para estabelecer o que é e o que não é sabedoria de fato. Porque lembra, essa palavra pensar estava no texto dizendo o seguinte, se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. E então ele cita 2 textos, para ajudar a mim e a você a não pensar como o mundo, a não ter a mesma cosmovisão do mundo, a não sermos enganados por nós mesmos, pelo nosso coração pecador. E ele cita Jó 5,13. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, estou lendo o verso 19, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Isso é Jó 5,13. É uma passagem em que ele faz, um daqueles amigos de Jó, está lá falando verdades que ele não sabe aplicar. Ele fala várias coisas aí que estão verdadeiras, só que ele está aplicando tudo errado. É por isso que no final do livro Deus vai chamar a atenção dos 3 amigos lá.
Porque eles fazem afirmações corretas a respeito de Deus, porém, quando eles falam por que Deus está agindo, as motivações de Deus, eles não conhecem Deus. É mais um caso de gente que é capaz de fazer afirmações corretas, doutrinariamente certas, e ainda assim não conhecer Deus. E se você se lembrar do fim do livro de Jó, Deus diz assim: vocês não falaram o que é correto a meu respeito, como o meu servo Jó fez. Aí você vai ler as palavras de Jó, Jó reclama muito de Deus. Mas em nenhuma delas ele diz realmente que Deus é o que Deus não é. E aqui ele faz afirmações a respeito do que Deus é, de fato. As suas aplicações quanto a Jó serão mal feitas, porque ele não conhece toda a teologia que ele deveria conhecer. É para esse ponto que nós estamos indo, irmão. Não adianta você conhecer uma partezinha aqui, outra partezinha ali do Evangelho, você precisa pensar teologicamente. Já estou adiantando aqui a conclusão final dessa mensagem, porque é isso que Paulo quer aqui desse grupo. Por isso ele está citando agora Jó, o livro de Jó, e ele faz falando isso. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. A figura que ele faz, está usando lá corretamente, é que os astuciosos, né, com seus engenhos, eles acabam sendo caçados por Deus como se Deus fosse um caçador. Essa é a imagem que ele faz, está usando lá. Deus os pega na armadilha da própria astúcia deles. E Paulo está aplicando esse verso aqui, está pegando esse verso e falando, como ele está falando de sabedoria, ele está aplicando a essa situação lá em Corinto. Gente, Deus conhece, Deus sabe. Será que você não pensa que Ele sabe? Por isso ele vai citar agora o Salmo 94:11, no verso 20. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. É interessante aqui que Paulo faz uma mudança, porque o Salmo 94, ele fala, o Senhor conhece os pensamentos dos homens. Na verdade, diz do homem, e sabe que são pensamentos vãos. A tradução da Septuaginta, aquela que eu mencionei, que é do Antigo Testamento para o grego, ela põe no plural. O Senhor conhece o pensamento dos homens e sabe que são pensamentos vãos. E Paulo pega aqui a parte pelo todo e vai para o ensino geral do Salmo. Nesse salmo que estava sendo ensinado é o seguinte: os homens pensam que podem ludibriar a Deus, eles acham que podem enganar a Deus, que são mais sábios do que Ele, que são mais astutos do que Ele. Mas o que acontece? O Senhor conhece o pensamento dos homens, dos sábios segundo o mundo. É a palavra que Paulo introduz aqui para manter a coerência com o que ele está ensinando aos coríntios. E ele sabe que são pensamentos vãos. Pensamentos vãos não significa que esses homens, que esses sábios, que o Salmo 94 está citando, são pensamentos tolos, sem finalidade ou vazios. Significa que eles não vão conseguir o intento deles de ludibriar o Senhor. Nesse salmo, pensa-se assim, o salmista argumenta assim: eles acham que aquele que criou o ouvido não escuta, que criou os olhos ele não vê, eles acham que aquele que ensinou os homens a pensarem, ele mesmo não pensa. Meu irmão, não tenha dúvidas. Aquela pessoa que você ama na sua família, o seu amigo que você gosta tanto, ou mesmo o desconhecido que você encontra, não conhece Deus. Você conhece. Você tem que conhecer. Quando você fala de Cristo para alguém, essa pessoa não vai ter a ideia correta de Cristo. Quando você fala da sua igreja, por favor, tome cuidado quando falar da sua igreja para alguém, porque certamente na cabeça dela tem uma infinidade de ideias sobre igreja. Você está passando a ideia correta? Sim, irmãos, precisão é necessária. Nós precisamos ser precisos. Paulo vai falar disso nessa mesma carta, já bem adiante ele vai falar disso. Se a trombeta der sonido incerto, ninguém se prepara para a batalha. Paulo não está dizendo assim, olha, um evangelho mais ou menos vai. Não, ele já falou sobre isso. Lembra do sujeito que vai entrar no céu cheirando a fumaça? É aquele que mistura o evangelho. É um evangelho mais ou menos. Paulo diz, não faça isso. A obra vai perecer pelo fogo, vai ficar, não vai passar. O tal será salvo, mas como pelo fogo? Sim, precisão doutrinária, teológica, bíblica é necessária. E eu disse que o raciocínio anterior nos levava, então, ao próximo ponto, à próxima aplicação,
que é a seguinte: você sempre se verá diante de uma escolha. É a velha escolha do Éden, confiar na palavra de Deus ou confiar na palavra de qualquer outro. Isso vai sempre apresentar a você, irmão. Minha irmã, você vai estar sempre diante disso no seu dia a dia. Você vai confiar no que você conhece do Evangelho ou você vai confiar em outra coisa qualquer. Você não age num vácuo. Nenhum de nós age num vazio. Nós agimos de acordo com aquilo que cremos. E não agimos de acordo com aquilo que cremos só quando estamos no culto aqui, ficamos de pé e lemos um salmo e recitamos alguma coisa e cantamos uma canção e acompanhamos uma oração. Você age de acordo com o que você realmente crê no seu dia a dia. Por isso, você sempre vai estar diante de uma escolha. Quanto mais claro isso acontecer, ou seja, quanto mais incomodado você, meu irmão, você, minha irmã, se estiver diante de alguma coisa, o texto bíblico e o ensino que você ouviu na pregação ou no estudo bíblico, quanto mais isso estiver incomodando você, melhor. Melhor. Significa que alguma coisa está espetando você e dizendo, não é por aí que você tem que agir, você não é como esses sábios segundo o mundo, você não vê como os sábios segundo o mundo, você sabe que Deus está presente, você sabe que Deus vê você sabe que Deus acompanha a sua vida, Deus toma conta de você, você é filho, você é filha, Ele não fica olhando para o outro lado enquanto as coisas estão acontecendo com você, da mesma forma como qualquer pai, qualquer mãe consciente tem sempre em mente a criança onde ela está. E você mesmo critica quando você vê algum filmezinho aí na mídia de uma criança que sofre um acidente porque o pai, a mãe estava lá no celular, estava olhando não sei para onde. Pois Deus é um pai que nunca está olhando em outra direção e sempre está olhando para você. Você sabe disso, você não pode ter na sua mente que Ele só está olhando para você para proteger você. Assim como você faz com o seu filho, com a sua filha, Deus também faz. Ele olha para nós para nos endireitar, para nos corrigir. E muitas vezes o que me impediu de cometer alguma coisa muito ruim foi porque eu sabia que a minha mãe estava de olho em mim. Não vou fazer isso não, isso vai dar ruim. A versão teológica diz é o seguinte, temor de Deus. Eu não vou fazer isso não, Deus pode, isso pode desagradá-lo. Sim, irmão, isso é muito bom ter temor de Deus. Que o pessoal quer traduzir aí como um respeito, não sei o quê. Não, irmão, é bom ter temor mesmo, é bom ter medo, sabe? Você ama seu pai, você ama sua mãe, mesmo quando ele corrige você, quando ela corrige você, mas você tem medo também daquela chinelada, não tem? Aquela chinelada bem dada, aquela palmada dada na hora certa. Meu irmão, palmada não é quantidade, gente. Eu não bati tanto assim nas minhas filhas, não, porque não precisava. Bate muito menos do que muitos fazem aqui. Já constatei isso, já calculando só. Entendeu? É na hora certa, é na hora que vai ficar lá na mente da criança. E ela, opa, não, eu não quero essa experiência de novo para mim, não. Deus age assim com a gente. Então você tem que fazer escolhas. Escolha a coisa certa, escolha aquilo que você sabe que está acontecendo, aquele que você sabe que está olhando, aquele que sabe que conhece, que sabe que as nossas tentativas de evitá-lo, de desobedecê-lo, serão vãs. Você é filho, você é filha, ele vem atrás de você para cuidar de você. Graças a ele por isso. Mas às vezes é dolorido, como uma palmada pode ser dolorida numa criança. A penúltima aplicação. Gloriar-se ou confiar nos homens é um erro tolo. Eu ia botar aqui em termos teológicos que se aprende no terceiro ano de seminário, é uma burrice. Mas preferi deixar assim, gloriar-se, que significa confiar nos homens, descansar nos homens, é um erro tolo. Verso 21, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Pensa bem. Os irmãos já ouviram o ditado que diz que vergonha é roubar e não poder carregar. Eu me lembro de há muitos anos estar pregando na igreja, falando sobre Jacó. Lembra que Jacó roubou a bênção, né? Junto com sua mãe, ele foi orientado, foi lá, enganou seu pai Isaque, se passou por Esaú e roubou a bênção, que Esaú já tinha desprezado, mas ele foi lá e roubou. Aqui havia uma profecia já dizendo que ele seria o abençoado, que o mais novo seria o abençoado. E a mãe dele sabia disso, porque foi ela quem ouviu essa profecia quando eles nasceram. Isso é registrado tudo em Gênesis. Aí eu mudei um pouco, já naquela época,
esse ditado aí, que vergonha é roubar e não poder carregar. Não, vergonha é você roubar o que já é seu. Isso é uma vergonha maior. Você roubar o que já é seu, e passar toda aquela problemática que Jacó depois enfrentou, porque ele enfrentou e teve que fugir, teve que ficar lá entregue às artimanhas do Labão, do tio dele, e sofreu bastante ali. Deus o abençoou, mas ele sofreu muito ali. Por quê? Porque ele foi atrás, tentou conseguir, do jeito dele, uma coisa que Deus já tinha dito que seria dele. E a mãe dele não ajudou muito nisso. Ela tentou garantir. Deus falou, mas eu vou dar uma garantida aqui com meu filho, né? Então, Jacó, vem cá, vamos enganar teu pai. Só que quando você olha para esse texto aqui do verso 21, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, eu descubro que existe uma vergonha maior ainda, que é abandonar o que já foi dado a você, trocando isso por algo que você pensa que vai trazer para você o que você já tinha, só que não traz, que era o que os coríntios estavam fazendo. Paulo está dizendo, tudo é de vocês. Que loucura é essa que vocês estão fazendo agora, de abandonar o ensino do Evangelho, e de que Deus é quem dá o crescimento, que Paulo, Pedro, Apolo são apenas instrumentos dele, e agora vocês ficam dividindo a congregação aí, com base numa estratégia para conseguir o quê? Vocês já tinham tudo, do jeito certo. Agora vocês fazem uma coisa errada, achando que vão manter aquilo que vocês tinham, e vocês perdem aquilo que vocês tinham. Vocês começam a diminuir, vocês começam a ficar infantis, vocês viram crianças em Cristo. Então isso ainda é pior do que você roubar o que já é seu. Você abre mão do que é seu, do jeito correto de possuir aquilo, dizendo, agora eu vou possuir mais, agora eu sou mais espiritual, afinal, eu sigo Pedro. Pedro, sim, era apóstolo raiz. Pedro era apóstolo de Jesus desde o começo. Pedro andou com Jesus. Paulo diz que encontrou ele numa estrada aí. Ah, não, mas eu sou de Apolo. Apolo é que argumenta bem. Apolo é convincente. Apolo conhece as Escrituras. Apolo tem uma oratória que é um negócio fantástico. Você sente que quando Apolo fala, é a palavra de Deus. Você pode fazer o que você quiser. Quando você faz essas coisas assim, você está abrindo mão da coisa que já era sua e está dizendo, tudo é de vocês. Meu irmão, tudo é nosso. Como já vão ver no verso seguinte, tudo é nosso. E a gente vive como se a gente estivesse na miséria em relação ao Evangelho. E a gente às vezes fica em dúvida. Mas será que lá estão dizendo que tem uma cura? Que tem um poder lá acontecendo? Será que aquilo não é? Gloriar-se ou confiar nos homens é um erro tolo, muito tolo. Verso 22, Paulo esclarece o que ele quer dizer com tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. Notou aqui, um comentarista anotou com bastante competência aqui, que as 5 coisas que estão colocadas aqui são aquelas que mais intrigam a gente. O mundo, ao nosso redor, para você ver que Paulo tem em mente cosmovisão, percepção do que o mundo é. Realmente, que Paulo tem em mente o fato de que todos nós vemos o mundo de um jeito e que crentes deveriam ser aqueles que veem o mundo corretamente, porque somente a palavra de Deus aponta para a realidade. Então, o mundo, depois disso, vida e morte, depois disso, presente e futuro. Não são essas coisas que incomodam mais. Você pode colocar tudo aí dentro. O que está acontecendo comigo agora vai me dar o futuro que eu quero. O que eu estou fazendo agora garante lá na frente. Todo mundo fica preocupado com isso, ou pelo menos a maioria das pessoas. Vida e morte. Eu estou vivendo realmente a vida, eu estou aproveitando muito bem a minha vida, e muita gente já decidiu, eu vou aproveitar essa vida aqui porque eu não tenho certeza do que vem depois da morte. Mas Paulo está dizendo, tudo é de vocês, por quê? Ele vai dizer no verso 23, vocês são de Cristo, ou seja, Cristo é aquele que salva o mundo. Cristo é aquele que venceu a morte e que dá a vida. Cristo é aquele que cuida de você no presente agora e que dá firmeza quando Ele promete o futuro, na presença dEle eternamente. Cristo é tudo.
Você tem tudo porque você tem Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Por isso ele diz, tudo é de vocês, que loucura é essa agora de vocês diminuírem. Vocês largam Cristo, e aquele pessoal que estava em Corinto que dizia, nós somos de Cristo, era apenas mais um grupo lá. Como eu disse na primeira mensagem, inclusive aqui, na primeira e na segunda mensagem, aqui mesmo, quando você abandona o Cristo verdadeiro, o Cristo das Escrituras, o Evangelho, você vai colocar uma caricatura de Cristo no lugar, um arremedo de Cristo no lugar e vai dizer, esse aqui que é o Cristo. Então tudo é de vocês, Paulo está dizendo. Por que vocês estão se gloriando nos homens? Vocês estão rebaixando a coisa. Paulo, Pedro, Apolo, não. Em Cristo é tudo de vocês. Por isso ele perguntou lá, Paulo morreu por vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Por que vocês estão colocando um pregador contra o outro? Por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão diminuindo, na verdade, a qualidade da fé que vocês têm. Porque tudo é de vocês. Assim ele termina no verso 23. E vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. A última aplicação é a seguinte, você precisa pensar teologicamente. É isso que Paulo está dizendo de novo para os coríntios. Você precisa pensar teologicamente. Pensar teologicamente é pensar biblicamente. Pensar teologicamente é pensar com a teologia da Bíblia toda. Aquilo que eu disse logo no começo, que disse da outra vez que fiz exposição dessa carta, irmãos. Aquilo que você já conhece até lendo a carta. Paulo não está interessado para nenhum desses problemas que a igreja de Corinto tem, ou tinha. Ele não está interessado em dizer, olha, nos unamos porque unidos faremos mais. Olha, vamos nos unir porque o amor vai dar um testemunho melhor para o mundo e se nós estivermos divididos, o testemunho será ruim. Então, Paulo não perde tempo com isso. Paulo diz o seguinte, é o Evangelho que é a base. Vocês estão divididos porque são imaturos, porque abandonaram o Evangelho como ele foi ensinado a vocês. Fiquem atentos, não se engane, que ninguém engane a si mesmo. Cuidado, você pode perder o Evangelho por entre os dedos, mesmo que ele esteja sendo apresentado na sua frente, corretamente. Você não está pensando teologicamente. Você está só vendo aquela coisa ali no momento. Ah, esse pregador me agradou. Ah, eu gostei desse pregador. Esse ensino aí é que é bom. E pronto, aí você vai atrás. Acredite, tem gente fazendo isso hoje. Eu vou atrás desse ensino. Esse ensino está mais alinhado com os desafios contemporâneos. Meu irmão, nada é mais alinhado para responder aos desafios contemporâneos do que o Evangelho. Paulo disse, você tem tudo. Presente e o futuro. Vida e morte. O mundo. Tudo é de vocês. Inclusive os pregadores. Paulo, Pedro, Apolo. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Quando a gente pensa em discipulado, irmão, você está pensando em ensinar a pessoa a pensar biblicamente. O que significa o quê? Significa você instar com ela a cada passo do caminho, na conversa informal, na pergunta que você faz, que aparentemente não tem nenhum outro objetivo a não ser manter a conversa, o que você está querendo é o seguinte, essa pessoa precisa responder biblicamente a isso. Ela precisa demonstrar que está raciocinando em termos de Bíblia. Não em termos daquilo que o pregador predileto diz, não daquilo que o pastor diz, porque o pastor, ele pode não gostar disso, o pastor prefere daquele jeito. Meu irmão, o dia que eu estiver colocando preferência aqui do púlpito, é para você me tirar daqui. Eu não posso pregar preferência, tem que pregar a Escritura, que eu espero estar fazendo. Quando a gente discipula, o que a gente está provocando no outro é uma resposta que mostra que o outro está pensando biblicamente. Você não está tentando resolver aquele problema. Se você tentar resolver o problema, você vai errar. É por isso que de vez em quando um esposo vem e reclama da esposa para outro. Aí minha esposa está assim, minha esposa está assado, nosso relacionamento, não sei o quê, e o outro está ouvindo, daqui a pouco, quando você pensa que ele vai pensar biblicamente, que ele vai falar da Escritura, que não significa falar versículo bíblico simplesmente, ele me sai com algo desse tipo assim, cara, é assim mesmo, lá em casa também está com problema, minha mulher também, e as mulheres fazem a mesma coisa.
Aí você vai pensar assim, pastor, então eu preciso resolver primeiro o meu problema lá em casa para eu poder ajudar um irmão nessa coisa. Porque você raciocinou errado. Você não tem que ajudar seu irmão a resolver o problema do casamento dele, você tem que ajudá-lo a ser discípulo de Cristo. Se ele for discípulo de Cristo, ele vai se humilhar diante das situações, ele vai se humilhar diante de Deus, ele vai fazer o que a Bíblia diz para ele fazer, não importa o que a esposa dele faça. O erro está já aí, quando a gente pensa que resolução de problemas é se eu conseguir mudar o outro. Às vezes o outro tem que ser mudado, sim. Não é você que vai mudar o coração dele, você não consegue nem mudar o seu, você só consegue levantar as mãos desesperado, Senhor, me ajuda, porque eu não estou agindo como discípulo do Senhor. E se não mudarmos isso, irmãos, se nós não atentarmos para a primeira aplicação, é possível estar na igreja ouvindo boa pregação correta e ainda assim nos enganarmos, nós vamos continuar repetindo esse erro. E toda hora que vier alguém reclamar do pai, da mãe, do marido, da mulher, do irmão na igreja, do pastor, a gente vai reagir com alguma conversê, sabe? Minha mãe falava isso, conversê. Sabe o que é? É uma conversa que não vale coisa nenhuma, não leva para lugar nenhum, não resolve nada. Mas talvez a gente fique bacana na foto. Talvez a gente saia legal. Pô, conversei com aquele irmão, ele me animou. Animou a quê? Animou a se arrepender do pecado? Animou a ser discípulo de Cristo? Animou a perdoar? Animou a pedir perdão? Ou seja, todas essas coisas que você sabe que fazem parte da vida de um discípulo? Animou a pensar mais biblicamente? Não, me animou dizendo que é assim mesmo, não tem jeito. Eu espero que aconteça alguma coisa. Vamos orar. Meu irmão, a oração é essencial, mas não é suficiente. Você já entende essa diferença, né? Uma coisa pode ser essencial, mas não é suficiente, tem que haver outras. Tudo que Paulo fez até agora, o que ele vai fazer ao longo dessa carta é instruir, é insistir com a igreja para que ela pense biblicamente. Eu termino com o pensamento de um pastor batista do século XVII, Hans Ernst Knollys, que escreveu o seguinte: se você tem Cristo, você tem tudo. Mas se você perdê-lo, perde tudo. Você perderá as esperanças, os consolos e todos os seus deveres. Sim, você perderá Deus, o céu e a alma e tudo mais. Não importa o que você tem. Nenhum dom, dever, reforma, qualificação ou qualquer outra coisa vai fazer você feliz sem Cristo. Portanto, certifique-se de que Cristo é seu. Cristo é seu. O texto diz que nós somos de Cristo. Você se entende como pertencendo a Ele, porque Cristo pertence àqueles que pertencem a Ele. Não deixe o diabo roubar isso de você, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, não se engane, não engane a si mesmo. Você pode não estar dividido entre seus pregadores favoritos, mas você pode estar misturando o Evangelho, parando de pensar biblicamente e achando que o Evangelho não responde todas as coisas. Certifique-se de que Cristo é seu. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pé, porque logo após a oração cantaremos. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Não permita que nenhum dos membros desta igreja, daqueles que vão se tornar membros desta igreja, daqueles que têm agregado conosco aqui, não permita que nenhum deles se engane. Nem que o diabo nos engane, nem que sejamos levados pelo engano do pecado, nem pelas astúcias do mundo, mas principalmente pelo nosso próprio coração pecador, Senhor. Livra-nos de nos iludirmos, Senhor, de ficarmos perseguindo algo que já nos foi dado de forma muito melhor, da forma correta. Ajuda-nos a nos curvar diante do Senhor, a confessar que a nossa sabedoria é o Senhor Jesus, a confessar que nossa sabedoria só é sabedoria quando está alinhada com a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a querermos ser sábios aqui. Que não exista falsa humildade, ó Deus, que é pecaminosa, mas que nós busquemos sabedoria, Senhor. E como temos aprendido, que daqui a mais 1, 2, 5 anos, nós sejamos mais sábios do que hoje, Senhor. Mais confiantes em Cristo do que hoje. Mais precisos em nossas confissões de fé e em nosso viver do que somos hoje, Pai. E assim abençoa aqueles que vêm depois de nós, sejam nossos filhos e filhas, sejam os mais novos na fé.
para que eles aprendam bem conosco, Senhor, que nós sejamos bons mestres da Tua palavra. Ouve a nossa súplica, conduz-nos enquanto olhamos para tudo à nossa volta, Senhor. Porque há muitas coisas que nós não sabemos, mas há muitas coisas que nós sabemos com certeza, porque nos foram afirmadas pelo Senhor na revelação que é a Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém.